presidente Jair Bolsonaro disse que o governo deve corrigir a tabela do imposto de renda pela inflação a partir do ano que vem. O reajuste não é feito desde 2015. A equipe econômica ainda não confirmou se a medida será aplicada. A missão foi repassada para o ministro da Economia, mas um dia após o presidente anunciar a intenção de corrigir a tabela do imposto de renda, de acordo com a inflação, Paulo Guedes não comentou o assunto. Jair Bolsonaro defendeu que as mudanças comecem a valer a partir da próxima declaração do imposto de renda em 2020. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, entre 1996 e 2018, a inflação subiu 309,74%. No período, a correção da tabela do imposto de renda foi de 109,63%. Isso prejudica principalmente quem ganha menos e poderia estar isento. Pelos cálculos do Sindifisco, contribuintes com renda mensal de até R$ 3.600 deveriam ficar isentos se a tabela de IR fosse corrigida. Hoje, a isenção atinge quem ganha até R$ 1.903 por mês, uma defasagem de quase 100%. Esse economista explica que sem a correção, o governo tem uma arrecadação maior, só que o trabalhador paga mais por isso. Você teve um ganho, teoricamente, uma reposição, na verdade nem ganho, uma reposição pela inflação, mas isso foi comido, porque o governo não ajustou a tabela na mesma proporção. Ajustada, o governo arrecada. Se a correção tivesse sido aplicada este ano, levando em conta uma inflação de 3,7% em 2018, estaria isento o contribuinte que recebeu até R$ 1.975 por mês, e não R$ 1.900 como foi na declaração deste ano. Já o teto para quem tem salário acima de R$ 4.600, que cai na maior alíquota do tributo, subiria para pouco mais de R$ 4.800. O que significa que, se a tabela já fosse corrigida pela inflação, o número de contribuintes que precisa pagar o imposto seria menor. O último reajuste aconteceu em 2015. A medida foi uma das promessas de campanha do presidente, mas o anúncio, nesse momento, pegou a equipe econômica de surpresa e acendeu o sinal de alerta. Cálculos preliminares apontam que o impacto nas contas públicas seria de 50 bilhões de reais no ano que vem. Nós temos que pensar o seguinte: olha, presidente, vai perder 50 bilhões, mas temos formas outras de compensar essa perda. Porque esse dinheiro na mão do contribuinte, na mão do cidadão, vai para consumo. Isso vai fazer com que a economia se movimente, impostos outros sejam cobrados e a arrecadação vai aumentar do outro lado. Bolsonaro também sinalizou que pretende ampliar os descontos dos gastos com saúde e educação. Hoje o limite para a dedução de despesas com ensino é de R$ 3.561 por dependente. O ex-presidente Michel Temer foi transferido para uma unidade da Polícia Militar de São Paulo, onde cumprirá a prisão preventiva numa cela especial para autoridades. Ele estava detido desde a última quinta-feira na sede da Polícia Federal, também na capital paulista. O comboio levando o ex-presidente deixou o prédio da Polícia Federal por volta das 13h30 da tarde e seguiu em direção ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito. Na saída, Michel Temer foi escoltado até o carro por 2 agentes federais. Depois, ele foi levado para o Comando de Policiamento de Choque da PM na região central de São Paulo e ficará preso numa sala de Estado-Maior. A transferência foi autorizada pela juíza Carolina Figueiredo, substituta do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Ela acatou um pedido da Polícia Federal que alegou não possuir na sede em São Paulo cela especial para autoridades. A transferência também era um pedido da defesa. Desde a última quinta-feira, quando foi levado para a Polícia Federal, o ex-presidente passou a noite em salas improvisadas. Temer teve a prisão preventiva decretada em março. Ele passou 4 dias detido no Rio até conseguir um habeas corpus que acabou revogado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região na semana passada. O Ministério Público acusa o ex-presidente de ter recebido R$ 1 milhão de propina por meio de um contrato da Eletronuclear, estatal
estatal responsável pela construção da usina de Angra 3. A defesa rebate e afirma que não há fundamentos para a prisão preventiva, já que não existem provas de que Michel Temer tenha cometido crime e também que não há risco para a ordem pública em mantê-lo solto. O advogado Eduardo Carnelós, que defende Temer, afirmou que a ordem de prisão preventiva não pode ser usada para antecipar a aplicação de uma pena e lamentou a decisão de alguns julgadores de condenar o ex-presidente antes mesmo dos passos processuais necessários. Nesta terça, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça julga um novo pedido de habeas corpus. Apenas 4 dos 5 ministros vão participar do julgamento. Sebastião Reis Júnior se declarou impedido por ter defendido a eletronuclear quando foi advogado. Um novo método pode reduzir o número de sessões de quimioterapia para combater o câncer, diminuindo assim os efeitos colaterais. Por meio de um vírus, pesquisadores da Universidade de São Paulo introduziram no tumor um gene que enfraquece as células cancerígenas. Em agosto do ano passado, Carla descobriu um câncer de mama agressivo e antes da cirurgia para a retirada do tumor, precisou fazer 6 meses de quimioterapia. Foi algo muito difícil para mim. Eu sentia muita fraqueza, enjoo, náusea, perdi o paladar, não sentia mais as mãos e os pés, fiquei com anemia profunda. Cientistas da Faculdade de Medicina da USP desenvolveram uma terapia genética que consegue enfraquecer o tumor. Assim, a quimioterapia tem efeito mais rápido e as reações adversas diminuem. A pesquisa coordenada pelo Instituto do Câncer de São Paulo utiliza um vírus manipulado geneticamente para chegar às células malignas. A técnica consiste em introduzir no tumor um gene que seja capaz de identificar as células malignas e combatê-las. O vírus é como um veículo, o meio de transporte desse gene. O que nós usamos é um vírus que passou para a engenharia genética, não é mais aquele vírus selvagem, é um vírus feito para funcionar como uma ferramenta e usamos essa ferramenta para entregar o gene, para pôr o gene para dentro da célula. Como o tratamento atua somente no enfraquecimento do tumor, ele não substitui a quimioterapia, mas faz com que sejam necessárias menos sessões para atingir o efeito desejado. Com menos quantidade de quimioterápico, podemos ainda controlar o tumor sem causar esse efeito adverso. Por enquanto, a terapia está sendo feita em camundongos apenas para tratar tumores de próstata. Ainda não há data para o início dos testes em voluntários. Caso sejam comprovados os bons resultados, a técnica poderá ser usada também no tratamento de outros tipos de tumores. A terapia genética, por meio da manipulação de vírus para tratar diferentes tipos de câncer, foi aprovada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2017. O que mais maltrata o paciente não é mesmo o fato de ter um tumor maligno, seja de mama ou qualquer outro, mas os efeitos da quimioterapia. Depois de 4 rodadas, 3 clubes paulistas dominam a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que venceu o confronto direto com o Atlético Mineiro, assumiu a liderança. O Palmeiras foi ao Mineirão e não tomou conhecimento do até então primeiro colocado Atlético. Os 2 gols marcados pelo volante Bruno Henrique derrubaram o 100% de aproveitamento do time da casa e levaram o Palmeiras à ponta da tabela. Com 10 pontos conquistados em 12 possíveis, o Palmeiras tem o seu melhor início de Brasileirão dos últimos 25 anos. Mas o atual campeão nacional tem 2 rivais paulistas no seu encalço da briga pela liderança. O Santos mandou o jogo contra o Vasco no Pacaembu e venceu sem dificuldade. Dominou a partida desde o início e foi beneficiado pela falha do goleiro Sidão na saída de bola. Diego Pituca aproveitou o vacilo e abriu o placar. Rodrigo e Soteldo completaram a vitória que deixou o Peixe em segundo lugar, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas 2 gols a menos de saldo. Em terceiro vem o São Paulo, também com 10 pontos e a 3 gols de saldo do líder. O tricolor encarou o Fortaleza numa tarde de homenagens a Rogério Ceni. O técnico do time cearense reencontrou pela primeira vez o clube que defendeu por 25 anos. Teve bandeirão e mosaico com a palavra gratidão. Dentro de campo, o São Paulo levou a melhor graças ao gol de Hernanes. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense e chegou ao 5º lugar.
uma posição à frente do Atlético Paranaense, que venceu o Bahia. Logo atrás vem o Flamengo, que fez 2-1 na Chapecoense no Maracanã. O time que mais subiu na tabela foi o Inter, que foi do 15º para o 9º lugar ao bater o Cruzeiro por 3-1 no Beira-Rio. As decepções deste início de Brasileirão ficam por conta de Corinthians e Grêmio. Considerados dois dos favoritos ao título, os times empataram sem gols em Itaquera. Os paulistas ocupam a 12ª posição e os gaúchos, que ainda não venceram no campeonato, estão na zona de rebaixamento. A seguir, depois de Bolsonaro dizer que assumiu o compromisso para indicar Sérgio Moro ao Supremo, o ministro afirma que aceitou o cargo no governo sem impor condições. E ainda, general venezuelano convoca um novo levante militar contra o ditador Nicolás Maduro. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Faz biquinho, aprende sobre vinho com Jacan e o passo a passo de uma receita Masterchef. Fala aí, Fogaça. Amanhã, 10 da noite. Olha a onda, Masterchef, para tudo. João esperou por esse jantar o dia todo e agora ele se sente mais